Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa semeadura. Gratidão é semear na memória, pois ativa a memória, melhora, e não só isso, uma memória bem ativa, com certeza é um bom tesouro, amém? E é o que nos credibiliza, porque a memória é o que guarda. Então vamos usar a gratidão, sermos gratos. E o que constrói na vida, lembro-me de um conceito que eu aprendi. Depois que eu aprendi, eu cometi menos burradas, cometi menos erros, pratiquei menos besteira. E eu vou dar essa receita antes de orar. Se você não quiser errar na vida, procure agradecer pelo que você vai fazer. Se você não quiser se dar mal numa escolha e decisão, procure agradecer a Deus pelo que vai fazer. Se conseguir agradecer a Deus pelo que vai fazer e tiver paz, vá firme. Mas se não conseguir agradecer a Deus, não faça escolha, não tome decisão, não se precipite, porque pode dar tudo errado. Então a gratidão é um hábito que lhe dá uma direção segura, que lhe dá uma construção de vida nobre. Amém? Então vamos agradecer ao Pai. Obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado pelo privilégio de aqui estarmos na Tua presença, pois se aqui estamos é porque o Senhor tem tido um cuidado especial com cada um de nós. Obrigado pela saúde, pela proteção, pelas provisões que a cada dia o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela redenção da nossa vida, que é fruto do Teu amor, Senhor, pois o Senhor nos amou de tal maneira que providenciou o nosso resgate e para pertencermos novamente a Ti. Muito obrigado por tudo isso. Isto é a manifestação de quanto o Senhor nos ama e quer o nosso bem. Obrigado por tudo, e nos colocamos agora também diante de Ti, ó Pai, para confirmar cada oração feita nesse lugar e pedir ao Pai que, à medida que cada um também intercede pelos outros, que tenham esses resultados multiplicados para a sua vida. Nós abençoamos a todos e pedimos, Pai, usa agora de misericórdia para com todos, falando também individualmente com cada um. Em nome de Jesus, pedimos-te essas bênçãos. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer. Levante suas mãos e diga a Ele: e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluias. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém.
Podeis tomar assentos. Louvamos ao Senhor pela sua graça, por esse tão belo dia, por tudo. E aqui estamos para nos colocar diante do Senhor também para, primeiro, adoramos. E nesse expediente de louvar e adorar, a gente pensa que é tudo para o Senhor, mas tudo que a gente faz em obediência ao Senhor, se beneficia quem faz. Quem faz se beneficia muito mais do que quem recebe. Quem dá é muito mais abençoado do que quem recebe. Quem serve é muito mais abençoado do que quem é servido. Quem ama é muito mais abençoado do que quem é amado. Quem perdoa é muito mais abençoado do que quem recebe o perdão. Amém? O reino de Deus parece a contramão do mundo, mas é uma verdade que constrói, e nos constrói com um espírito firme, uma mente firme. E quem constrói a vida dessa maneira, com uma mente firme, Deus dá a paz. Ele tem paz em tudo que faz. Ele tem firmeza, convicção, ele tem uma capacidade de fazer escolhas e tomar decisões sem prejuízo, sem se dar mal. Então diz a palavra, olha o texto de Isaías 26, verso 3, que o profeta diz que o Senhor conserva em paz aquele cuja mente está firme. Tem uma tradução que diz, o Senhor conserva em paz aquele cuja mente é firme. Tem muitos que estão firmes momentaneamente, mas perdem a firmeza porque param de se alimentar da palavra, param de cultuar. O culto é o alimento para o espírito, o louvor desintoxica a alma, porque quem canta, seus males espanta. Eu não conheço uma pessoa que gosta de louvar, que caia em depressão, que seja azedo ou limão, tá? Porque o louvor faz parte como é que se diz, do ambiente do reino de Deus. A murmuração, a reclamação, o negativismo, isso faz parte dos opositores do reino. Então, todo aquele que se opõe a um governo que vem de cima, tem esse lado negativo. Mas o nosso texto do ano, para não esquecermos, aliás, o nosso texto da vida, não é só desse ano. Isaías, dizei a quem se ajusta, porque justo não tem ninguém. E a palavra continua viva, verdadeira, eficaz, poderosa. Amém? Então ela, como a palavra é viva, eficaz e poderosa e eterna, nós temos que ver, essa palavra é uma palavra de construção. Então, como que uma pessoa se torna justa? Se ajustando. Dizei a quem procura se ajustar, que bem lhes irá, porque comerão dos frutos das suas obras. E isso podemos aplicar em qualquer área da vida, porque nós temos 3 áreas que nos dão a sustentabilidade, que constrói, que mostra a nossa constituição. Nós somos um corpo, temos um corpo, alma e espírito. Nós somos uma alma vivente. Alma, uma capacidade, uma parte divina, a imagem e semelhança de Deus, que mora num corpo. Mas temos o espírito, que é a semelhança de Deus, a imagem e semelhança. Então a alma é a capacidade da pessoa ter gestão de vida. E a gestão da vida vai escolher se você cuida mais do quê?
ou se você vê como você é, porque a pessoa se perde na vida porque não se conhece, ou cuida só de uma área e esquece as outras, e um tripé, quando estraga um pé, como diz o conceito, não para em pé. Assim, uma vida com uma área destruída não tem firmeza, não tem estabilidade, não tem equilíbrio e não tem futuro. Assim como o nosso corpo perde a saúde dele, adianta continuar sonhando? Assim, um corpo com saúde e uma mente débil, uma memória estragada, adianta ter um corpo bonito? Assim também ter bastante recurso material, não ter saúde, não ter inteligência, para que serve? Amém? Então nós precisamos nos conhecer. Então, o melhor caminho para nos conhecer é ouvirmos aquele que nos criou. Então, se você quer conhecer seu carro, examine o manual. Se você quer se conhecer e conhecer a sua formação, examine a Bíblia. Aí está toda a história, todos os padrões, todas as instruções, como funciona cada área da vida. E eu quero continuar um assunto interessante, comecei há poucos dias, sobre, dentro da linha da sabedoria, que é ela que nos ajuda a fazermos escolhas, ou as escolhas e decisões que tomamos, isso constrói a nossa vida, e os resultados serem boas ou más, aí dá para começar a ver que nível de sabedoria se tem, ou se buscou, ou se está usando. Porque existe dois tipos de sabedoria, a terrena e a do alto. Vamos começar com esse texto de Tiago, capítulo 3, versículo 13 a seguir. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Está vendo que quando fala-se em justiça, e principalmente a justiça como padrão criado por Deus para cada área da vida, então quando o fruto, os resultados da nossa vida é resultado das orientações que vêm do Senhor, isso cria um mundo de paz, semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Amém? Vamos para um texto também muito interessante, que fala em Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19. Então aqui tem a maneira que o mundo vê, mas tem a maneira certa de se ver. Então aqui Jesus fala do que já se repetiu uns dias antes, e depois ele mostra como é que se deve julgar as coisas, porque a sabedoria, ela nos ensina a ver, a examinar, a
avaliar as coisas. Porquanto veio João Batista, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é comprovada, é justificada, é manifestada pelas suas obras. Amém? Como é que podemos pensar e refletir sobre isso? Se você não tiver uma mente firme, convicções claras, como é que você pode avaliar, examinar, para não estar seguindo modelos, influências e caminhos errados? A sabedoria é a coisa principal. Ela nos ensina a ver. E a sabedoria não julga a aparência, ela examina as obras. E é o único padrão que Jesus nos dá para examinar alguém, são as obras. Nós não podemos julgar, porque quem julga, à medida que julga, também será julgado. À medida e na linha que a pessoa condena, também será condenado. Então, isso são princípios. Então, quando nós falamos de obras que existem, de resultados que aconteceram, mas sempre para tirar lições, o que é bom para praticar e o que não foi bom para tirar do caminho, para tirar das práticas, temos a bênção, estamos fazendo boas escolhas e tomando decisões acertadas. Mas uma coisa, como já falei no começo, o que nos ajuda, primeiro, para não fazermos escolhas e tomar decisões erradas, temos que nos conhecer. Porque se cada um se conhecesse antes de assumir qualquer coisa, qualquer desafio, ela iria até o fim se conhecesse, faria a escolha certa. Não estaria estudando para uma coisa e depois de formado, não é isso que eu queria. Ela não se conhecia. Ou ir para um relacionamento. E geralmente as pessoas são atraídas pela aparência e não se identificam geralmente à primeira vista pelo desígnio, pela vocação ou pela maneira de ser ou pelo nível de cultura. Se atraem pelas diferenças porque acham interessante, bonito e se atraem, mas vão viver no dia a dia, não dá certo, porque não se conhecem. A pessoa não se conhece e não sabe se tem a capacidade de suportar, de ser suporte para alguém diferente. Suportar significa ser o que mesmo? Suporte, não é simplesmente aturar. Na linguagem de quem não se preparou para a vida ou não se conhece, acha que suportar é aturar. E a pessoa atura de má vontade, mas quando suporta, faz tudo de boa vontade. Então, até não entender a palavra, se tem resultados diferentes. Quando mal entende, leva a vida de mau gosto, e quando bem entende, procura do limão fazer até limonada. Amém? Então, é dessa maneira que nós começamos a entender como funciona o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus, e não tem governo melhor. E quando as pessoas abandonam a fé para seguir política e políticos, está fazendo uma péssima escolha. Quando desleixam da fé para concordar com coisas erradas, estão investindo no seu próprio fracasso. Que Deus tenha de nós, e Ele tem.
Mas, depois de nós nos conhecer, nós temos que identificar em qual é a área que está a nossa deficiência. Porque a sabedoria é a coisa principal. E quem busca sabedoria, aprende a ver as coisas e buscar as soluções. Ele não generaliza. E Deus, que é Deus, Ele não nos trata na generalidade, na coletividade. Deus, que é Deus, apesar de ter criado tudo e ter tudo debaixo de seu governo, Ele trata o ser humano na individualidade. Mesmo Ele conhecendo e tratando você, Ele respeita as suas escolhas e decisões. E não adianta reclamar, mesmo que você seja filho e seja até um servidor, se alguma coisa errada acontecer, você reclamar por que o Senhor permitiu. O Senhor nunca impõe, Ele sempre propõe. O amor de Deus nos dá essa liberdade, esse livre-arbítrio para nós fazermos as escolhas. E até eu brinco às vezes, que tem ainda o religiosismo que ainda pede para Deus arrumar casamento. Olha, Deus, quando constituiu o primeiro, Ele não gostou do que Ele ouviu do homem, quando viu a fraqueza da mulher. Que Deus chamou a atenção dele, que ele era o responsável. Adão, por que tu fez isso? A mulher que tu me desse. Então essa história de nunca assumir o erro, ela é adâmica, ela é hereditária, ela faz parte da natureza humana. Então cuidado com, não sei por que eu estou falando isso, faz tempo que eu não falo, faz alguns anos que eu não falo isso. Tem alguém orando e está querendo enganar alguém, estou avisando. Deus me mostrou que tu vai ser minha esposa, e não tem nada a ver com o outro. Mas quando botam Deus no meio, e as pessoas que conhecem não a verdade, porque quem conhece a verdade sabe que Deus não se mete nisso. Mas quem conhece meias verdade quer que Deus faça tudo, que dê um homem perfeito para aquela dondoca e uma mulher perfeita para aquele preguiçoso. Porque o inteligente trabalha, quem trabalha, que é alguém que seja auxiliar. Amém? Amém, amados? Então tem alguém negociando esses negócios aí, que Deus me falou, Deus me revelou. Estou avisando, Deus não revela essas coisas. Eu tenho 50 anos de fé. Todas as revelações de casamento viraram em nada. Eu tive que atender muitos casos desse. Eu casei porque me pressionaram, eu casei porque até o líder disseram que Deus mostrou que seria. Deus se enganou então. Ou Deus estava de ressaca. Amém? Aqui eu falo o que Deus me dá. Por que Ele fala isso? Porque Ele ama você. Você não merece ser enganado assim. Amém? A Bíblia diz, o que dois concorda na terra, Ele dá o aval. Nunca force, Deus me mostrou para você concordar. Tu vai ter que concordar, porque Deus mostrou, foi Deus que disse, então tu tem que concordar. Nem Deus diz isso, ainda pessoas falar em nome de Deus, que Deus mandou. Deus não manda recado. Amém? Vamos todos repetir? O que Deus concorda, aliás, o que dois concorda, Deus aprova. Mas se há discórdia, Deus não se mete. Amém? O evangelho é prático, o reino é prático. Talvez você se assuste que nunca tenha ouvido isso. Por isso que essa igreja é o que é, somos o que somos,
porque aqui o que a Bíblia diz, nós não espiritualizamos tudo. O que é humano, o que é do Espírito é do Espírito, o que é da sabedoria, nós temos que tirar o chapéu, temos que nos submeter. Mas vamos tratar a nossa constituição, como somos constituídos. Em que área está o seu problema? É vida material? Use a palavra para buscar as respostas para a sua vida material. Qual é o seu problema? Relacionamentos? A palavra tem luz para você melhorar. Qual é o seu problema? A sua fé, você espiritualmente não está bem, ou não constrói nada, não tem convicções, não tira tempo. Por exemplo, se você não se alimentar direito, se o seu corpo não se alimentar direito, a sua saúde vai manifestar logo. Você não tem a mesma energia, a mesma capacidade para trabalhar. Se você não se alimentar regularmente da palavra, do culto a Deus, de Deus fazer parte da sua vida, como que você vai ter um equilíbrio emocional, uma paz de espírito, uma certeza que está andando na direção certa e que está escolhendo e decidindo da maneira certa? Outra questão, se você não está convivendo em bons relacionamentos, você está observando que tipo de construção você está tendo, de conceitos, de linguagem, de preferências, de desejos? Diga-me com quem andas. Então nós recebemos as influências, ao participarmos regularmente do nosso devocional, de um culto a Deus, nós recebemos, somos influenciados, alimentados, fortalecidos pelo Espírito do Senhor. Nós participando regularmente da alimentação, das refeições, mantemos uma boa saúde. Então nós temos essas três áreas. Então, antes de procurar culpado ou pedir socorro a Deus e reclamar dos resultados negativos que se está amargando, vamos examinar como estamos cuidando cada área da vida. Quem está bem espiritualmente, sabe por quê. Quem está bem profissionalmente, sabe por quê. Quem está bem sociologicamente, com certeza tem receita para dar. Porque eu acho difícil uma pessoa sociologicamente estar bem, se convive e tira o tempo e gasta seu tempo andando em caminhos e com pessoas erradas. Nós amargamos os resultados das escolhas e decisões que tomamos. Nós desfrutamos dos resultados. Porque quem se ajusta, come dos frutos. Quem não se ajusta, também come dos frutos. Tudo do resultado. Então, por isso que o reino de Deus, está em Lucas 16, se não me engano esse texto, que diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem forceja, se esforça por entrar nele ou para entrar nele. Então, o tempo de viver dirigido por guru,
ou ir no profeta consultar sobre o futuro, ou buscar as causas do passado, encerrou com João. Aí, a partir de João, veio o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. E foi a mensagem principal que Jesus veio trazer. João anunciou: arrependei-vos porque está próximo. E chegando Jesus, ele anuncia como sua primeira pregação: arrependei-vos porque é chegado. Reino é governo, e o governo está dentro de cada um. E como que nós tiramos o governo de Deus que está dentro, tiramos para fora? Buscando a orientação de Deus, os padrões de Deus para cada área da vida. A justiça é o padrão, é a medida, é o manual da vida. E como é que nós tiramos o reino? Porque sai de dentro a escolha e a decisão. Eu decidi, uns dizem, eu senti. Uns decidem pelo sentimento, né? Outros, eu entendi. O mais inteligente diz, eu entendi, é isso que eu preciso fazer. Eu senti, eu vou fazer. O sentimento fala mais alto e é mais precipitado. E de onde sai o sentimento e o entendimento? Onde é que mora? Está lá num caixa de segurança? Não, está dentro de cada um e é tirado para fora. E como é que é tirado para fora? À medida que a pessoa se relaciona, que o seu espírito é vivificado, a palavra traz vida ao nosso espírito. E à medida que o espírito é vivificado, ele vai fortalecendo, e ele vai então exercendo influência sobre a alma, que é a nossa faculdade, que é o nosso veículo, que é o motorista da nossa vida. E a alma tem que ser dominada ou influenciada pelo Espírito. Se a alma não recebe a instrução do Espírito, ela tem que obedecer os desejos do corpo e da carne. A alma que não é desenvolvida, que não é reeducada, porque a alma é como uma criança, e o cristão que não entende isso, que essa criança precisa ser desenvolvida, a palavra é nos dada para nós deixarmos de ser criança. Então o crente que não cresce no conhecimento da palavra, ele permanece num nível de infantilidade, que nem a criança que o pai dá tudo e nunca quer aprender a ser autônomo ou ter capacidade e ter a sua liberdade, autonomia e sustentabilidade. Eu quero dizer para os irmãos, essa geração de hoje está que nem, tudo se identifica. Vez de a igreja influenciar a sociedade, como a igreja está acomodada, a sociedade está influenciando a igreja. Assim como na maioria das famílias, os filhos estão exercitando influência ou mandando nos pais, assim, individualmente os cristãos, a alma está mandando na vida deles, e não mais o espírito. Estão vivendo a nível de alma e não a nível de entendimento. Isso é tão verdadeiro, que se não tivesse importância, se não tivesse diferença ou importância cada capacidade que Deus deu, porque Deus nos deu um coração,
É no coração que se firma os compromissos. Deus nos deu a alma. É na alma que está a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa faculdade. E Deus também nos deu entendimento, pois é pelo entendimento que nós desenvolvemos a inteligência, buscamos a sabedoria e desenvolvemos as percepções para discernir as situações. E Deus nos deu isso, a capacidade interativa, a força, o esforço. Por isso que o reino de Deus é tomado por desejo, é tomado por esforço. Amém? Mesmo você sabendo, mesmo tendo o seu espírito forte, mas se você não se esforçar para dominar o corpo, se isso não fosse uma verdade, a Bíblia não estaria repleta de ensinos, instruções corretivas para isso. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, verso 1, ele chama a atenção dos irmãos, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício. O problema de servir a Deus é o corpo, que não quer se submeter. O velho homem, a velha natureza, não quer se submeter, porque quem vive na vontade do corpo, na vontade da carne, na vontade de sua natureza natural, se não é a minha inteligência de ver as necessidades e compromisso assumido, eu obedeci ao meu corpo. Eu podia estar desfrutando do meu tempo que já trabalhei, mas eu não sou um homem carnal, eu não sou governado pelo meu corpo, sou governado pela minha mente. Amém? Quem é que governa você? Eu sei que muitos vêm por necessidade, mas eu quero dizer para os irmãos, antes de viver só atendendo a sua necessidade, tenha um pouquinho mais de entendimento, porque chegará ao tempo em que nem as suas necessidades você vai conseguir atender. E se você não se dispor a ser solução para a necessidade dos outros, quando chegar o tempo em que você não tiver mais capacidade de atender às suas necessidades, o que você construiu para o final da sua vida? No final da nossa vida é a nós retribuído o que nós fizemos pelos outros. E o que você fez pelos outros em atender necessidade? Essa é a maneira da sustentabilidade, das retribuições divinas, das compensações divinas, da recompensa divina, dos cuidados divinos para a nossa vida. Amém? Quem vive para si está vivendo o máximo. Daí para frente só tem a perder. Porque assim como você ignora a necessidade dos outros, a hora que as suas necessidades clamarem e você mesmo não puder atender, assim como você não ouviu a dos outros, não ouvirão as... Amém? Os irmãos estão ouvindo? Estou falando abobrinha? Estou falando para inteligente. Não era o que eu queria falar, mas é o que Deus está me dando. Então o primeiro inimigo é a nossa natureza. E nós achamos que vindo aqui para resolver o problema dela, para ela, como é que se diz, para ela aliviar um pouco com a gente mesmo, né? Mesmo vivendo para si ainda é pesada, né? Precisa de ajuda divina para viver para si. Que dirá a hora que
você não poderá nem mais buscar, nem mais ter condições de resolver. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui poderão, e tem para os dois, tem a sabedoria da terra, terrena, que a carne gosta, e a carne exercita até. Por exemplo, quem busca toda maneira coisas para si, e é muito dedicado, mas vive numa luta em divisão, facção, inveja, ciúme, contenda, passando por cima desse, chutando aquele, enfim, só pensando em si. Isso aí, meus amados, essa luta sempre existe, só que a sabedoria terrena ela é de pouca duração. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é ligada ao espírito. A sabedoria terrena é ligada ao homem natural, que ele usa o que pode em busca de seus interesses. Mas a sabedoria do alto recebe instrução divina, aplica os padrões de Deus, não vive para si. Eu quero dizer, quem não vive para si é o que menos chance tem de se dar mal na vida. Então, quem não vive para si, que vive para o Senhor, tem tudo para dar certo, desde que semeie no lugar certo e semeie a semente certa, a semente boa. Então, a guerra está dentro de cada um, a carne contra o espírito, e o espírito contra a carne. É a sua inteligência, é a sua mente contra a vontade do seu corpo. É o seu entendimento contra os seus desejos. Eu falei aqui que o ser humano só começa a crescer na vida quando ele começa a discernir, a distinguir entre desejos e necessidades. E tem uma série de coisas aí, mas se formos avaliarmos também entre coisas supérfluas e essenciais, as pessoas que não estão bem hoje, não foram as necessidades que lhe quebraram, mas foram desejos. As pessoas que estão endividadas hoje, não foi gastando, atendendo necessidades e coisas essenciais, foram gastas em coisas supérfluas, que depois que gastou, mas por que eu gastei? Não precisava, mas o desejo, a ambição, a ilusão, a falta de uma mente firme, porque uma pessoa que não tem uma mente firme, ela é manipulável. E quem se alimenta bem da palavra tem uma mente firme. E quem não se alimenta da palavra se torna uma pessoa manipulável. Em Gálatas capítulo 6, verso 8, Paulo também diz, porque o que semeia na carne, quem semeia, quem vive no homem natural, vai colher do homem natural corrupção. Mas quem semeia no homem renovado, quem semeia no espírito, quem constrói a sua vida nas instruções que vêm de cima, isso é semear no espírito. Ele do espírito, porque a palavra de Deus é espírito e é vida, do espírito, da palavra, dos padrões de Deus, vai colher vida eterna. Das instruções que recebe de Deus, vai herdar a vida eterna, colher a vida eterna. Paulo falava desse conflito.
E mesmo que você tenha lindas experiências com Deus, esse conflito vai carregar. A diferença entre quem anda com Deus e quem não anda, não é muito. Só que quem anda com Deus faz o que quer, não faz o que não quer. Quem não anda com Deus não consegue fazer o que quer e não consegue deixar de fazer o que não quer. As propostas, as ofertas, as tentações são as mesmas. É que quem anda com Deus, quem se alimenta da palavra, tem governo, tem uma gestão, tem capacidade, tem a mente firme para fazer as escolhas. Por exemplo, e tem ainda por aí, até não muito tempo, as igrejas conservadoras só proibiam, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas olha, o evangelho tem algo melhor. Não precisamos pregar não pode. Não precisa, porque tem coisa melhor. Porque quem descobre o valor, o resultado da sabedoria, os resultados da obediência às instruções de Deus, ele não precisa do que o mundo oferece como solução, como prazer, como sonho de consumo. É sonho de consumo para a carne, e carne é corruptível, tem vida curta. Nós temos que ser inteligente, buscar as coisas que constroem e que têm existência eterna. Porque quando nos alimentamos regularmente da palavra, não temos necessidade, não temos vazio dentro de nós, que precisa disso ou daquilo para passar o tempo, ou para afogar as mágoas, ou esquecer o passado. Não adianta esquecer o passado, nós temos que nos preparar para o futuro. E esquecer o passado não prepara ninguém. Em Romanos capítulo 7, verso 15, olha o que Paulo fala do conflito que existe dentro de cada um. Ele falou como homem, mesmo sendo um apóstolo: pois o que faço não entendo, pois o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo dos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Deu para entender? Então, quem vive no entendimento consegue vencer o pecado e consegue servir a Deus. Mas quem vive na carne acaba servindo o pecado.
acaba sendo escravo do pecado. Olha o que fala capítulo 6 de Romanos, verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém? Então é nós que fizemos as escolhas, é nós que nos apresentamos, é nós que criamos o expediente para as nossas práticas, nós que escolhemos com quem andar, o que falar, o que fazer, nós que escolhemos a quem servir. Dentro de nós existe o entendimento, a lei do entendimento. Se nós ouvimos o nosso entendimento, e ligado ao entendimento está a consciência ao Espírito. Mas se não se ouve, não quer andar no entendimento, não quer seguir instruções que nos advertem, que nos mostram, que constroem para nós o caminho, as verdades, as soluções para cada área da vida. Então as pessoas, em primeiro lugar, são desobedientes a si mesmo. Quantos já, todos aqui eu creio, que depois que aconteceu o mal, botaram a mão na cabeça, mas por que eu não ouvi? Algo me falou. Sim, o Espírito de Deus, sim, o seu Espírito, sim, a sua consciência, sim, o seu entendimento, de acordo com o nível. Se eram verdades que você já sabia, é o seu entendimento que lhe cobrava. Se é algo que é um contrassenso, a sua consciência já lhe advertia. Mas se é algo sobrenatural, é o Espírito de Deus que prescrute todas as coisas, que lhe deu um alerta. Mas nada acontece sem primeiro haver uma ajuda divina, uma solução para que o mal seja evitado. Amém? Mas quantos ouvem até mesmo a voz que está dentro de si, até mesmo o conhecimento que já sabe, as verdades que já aprenderam, as heranças de bons conceitos, ensinos e mandamentos que desde a infância aprenderam? Quantos ouvem? Mas a voz da carne, a vontade da carne, a reação da carne, claro, você só cuida dela. Sabe quem vence na sua vida? A área que você melhor cuida. Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Paulo foi bem claro, prático, falando, mas então Paulo praticava o pecado. Agora me mostre, tirando Jesus, apenas Jesus, quem nessa terra não pecou? Quem? Eu nunca. Já pecou então. Porque é um mentiroso. Então ele mostra como é a natureza. Paulo está mostrando que o pecado não é mais cultura. Não é mais o alvo dele, não é mais a cultura dele. Mas ele não consegue se livrar de um inimigo que anda junto, que está dentro de si, que faz parte da sua natureza, que está, como é que se diz, entranhado como legado
como genes, como genética às vezes, como legados hereditários, como cultura hereditária. Pode ver que por mais santo e mais santificado que os nossos irmãos estejam, quando vão visitar os parentes, sempre em final de ano, começo de ano, voltam carregados, voltam opressos, voltam com a bagagem dos familiares que ainda servem o diabo. Por quê? Porque se reuniram, e quando a família se reúne, começa a desenterrar o passado, começa a cultuar os espíritos familiares daquela família. Irmãos santificados, que sempre quando volto das férias, olha, o primeiro culto é pesado, mas a lavagem da água pela palavra lava, purifica e santifica. Amém? Por isso que, meus amados, o que prova que você quer vencer? Que você nunca desiste, porque o justo cai, mas se levanta. O ímpio cai e fica prostrado. Qual é a diferença entre o justo e o ímpio? O justo não peca. Não, o justo peca por acidente, mas mesmo pecando, ele não desiste de se ajustar, de procurar melhorar. O ímpio, não tem jeito, isso não é para mim, isso não adianta, eu já tentei, não consigo. Então o ímpio desiste, mas o justo persiste. Amém? E cada um escolhe ser justo ou ímpio. E Deus oportuniza a nós soluções, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Significa que cada dia você pode retomar. Deus nunca desiste de nós. Nós é que desistimos. O ser humano é que ou é tudo ou é nada. Então, meus amados, são verdades que para nós aprender, fazer escolhas e tomar decisões sem errar, e decisões que construam, temos que nos conhecer e primeiro dominar o que mora lá dentro. Amém? Se você não dominar a si mesmo, não conhecer sua velha natureza, e se você não respeitar ela, então nunca dê liberdade, nunca dê espaço a um inimigo que já lhe venceu. Nunca brinque com o inimigo que já lhe venceu. A sua natureza já lhe venceu, então cuide. Não vá com ela a lugares que ela mandou em você. Então cada um entenda isso. Cada um tem uma fraqueza. E lembre-se, quando você era escravo do diabo, por onde você andava, com quem você andava. Não quer voltar a ser escravo do diabo? Não volte para os lugares aonde sua natureza lhe mandava. Até é um conceito muito engraçado, mas tem alguns aqui que se lembram disso e é verdadeiro. Então você, voltando a lugares aonde você foi escravo, tem um conceito que diz que galo no terreiro alheio se torna uma galinha. Amém? Eu sou forte, eu sou de Jesus, o diabo não vai mandar em mim. Sim, aonde você tem governo, mas lugares que você foi governado, você que é escravo
que foi escravo do alcoolismo, volte lá para os botecos para ver como é que volta. Eu vou voltar para converter o dono lá, para não vender mais cachaça. Ele vai ganhar mais um cliente, viu? Ele vai restaurar um cliente. É que nem o adicto, se converteu, vou voltar lá na boca, vou libertar todos os meus amigos de lá. O traficante ganhou mais um consumidor. E assim tem outras áreas também. Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Para hoje a palavra é essa. Poderia ir mais, mas nós temos para... Esse assunto vai longe. A sabedoria, o que é mesmo? É a coisa principal, e ela é justificada por suas obras. Então manifeste através de suas obras, ou melhor, nem precisa manifestar, porque obras eu não preciso propagar, elas se propagam por si. Eu não preciso anunciar o que eu estou fazendo, os resultados que eu estou fazendo anuncio o que eu faço. Amém? Por exemplo, como é que uma pessoa é conhecida? Eu vou me intitular tal. Não. Você vai ser reconhecido pela sociedade quando produzir o que você se intitula ser. Amém? Não adianta você pôr lá na sua casa construtor. E quem é esse construtor? Que obra ele já fez? Aonde tem uma obra que ele fez? Que construtor é esse? Ele constrói o que mesmo? Mas se o cara é construtor, lá nas obras dele, vendo as obras, quem é que faz isso? Essa obra tem qualidade, essa obra tem boa engenharia. Eu quero esse construtor também. Eu quero dar serviço para ele, eu quero o serviço dele. Amém? A sabedoria é conhecida pelas suas obras. Amém? E as suas obras são de paz ou são de inveja e de ciúme? Suas obras constrói o quê? O reino? Estão a serviço de gente do bem ou do mal? Ficamos em pé. Põe a mão no seu coração, quero lhe abençoar. Que você leve alguns conceitos para a sua vida, pois você é o único responsável, e não adianta transmitir a outros, por suas escolhas e decisões. Amém? Se não está indo bem, não quiser continuar assim, busque a sabedoria para melhorar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça manifestada a nós nessa manhã, trazendo-nos essas instruções. Obrigado pelo Teu amor e pelos Teus cuidados. Obrigado porque o Senhor nos dá as condições e o preparo para sermos melhores, para termos melhores resultados. Dai-nos graça, um coração humilde e sensível, para sempre estarmos voltados para Ti, buscando em Ti a instrução e também alimentando o nosso espírito com a Tua palavra. Eu abençoo a todos, Pai, que esta palavra continue falando em cada coração, diante de cada circunstância, que o Espírito traga à mente, para que cada um comece a mudar a sua cultura, a sua maneira de ver. Em nome de Jesus, peço-te essas bênçãos. Amém. Vamos agora, nesse mesmo espírito, cultuar ao Senhor, com os dízimos e ofertas. Por que cultuar? Se você quer a bênção de Deus na sua vida material, cultue a Deus também, com sua vida material. Deus o abençoe.
guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, é tua palavra.